então, a última, né? A última trabalho a ser apresentado da Caroline, né? Caroline, então, tu tens como colocar o trabalho aí? Sim, prof, só um minutinho. Fica tranquilo, a gente está com sobra de tempo. Vocês estão enxergando? Sim, estamos enxergando. Tá me ouvindo bem, prof? Estou te ouvindo bem. Tá bom. Então, Carol, tu tens 15 minutos, mais 5 minutos de tolerância, tá? Então, tem tempo sobrando, fica bem tranquila e pode começar. Tá bom, muito obrigada, prof. Então, boa noite a todos, boa noite à banca, boa noite a todos os meus colegas. Eu sou a Caroline Saldanha Moreira, acadêmica do curso de Gestão de Recursos Humanos, e a minha orientadora foi a professora Rosane Regina Filho. O título do meu trabalho, então, é a influência do clima organizacional no desempenho das atividades de funcionários dentro da empresa. Apresentação, então. As organizações, em geral, vêm encontrando dificuldades nos processos de manter, reter e motivar colaboradores. Sendo assim, é de grande importância que a mesma encontre maneiras que possam resultar em um maior engajamento e suprindo as necessidades apresentadas. O tema. Tem como tema o clima organizacional, onde o mesmo buscou identificar quais agentes externos que influenciam em seu desempenho e suas possíveis melhorias. E o problema, então, é que muitas empresas encontram dificuldades para se adaptar ao funcionamento, a funcionários mais exigentes com as melhores condições de trabalho. E a pergunta, problema daí ficou: o que uma empresa de supermercados pode fazer para motivar seus funcionários e idealizá-los? Objetivos. O objetivo geral foi apresentar uma proposta de melhoria ao ambiente de trabalho dos colaboradores de um hipermercado na cidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Os objetivos específicos foram aplicar uma pesquisa de clima organizacional com parte da equipe, sendo pelo menos um funcionário de cada setor deste hipermercado. A segunda parte daí foi a entrevista com os gestores sobre a retenção de funcionários. A terceira parte, tabular e analisar as pesquisas e entrevistas. E a última parte, desenvolver uma proposta de melhoria para a retenção de funcionários. Conceituação teórica. Segundo Chiavinato, cada organização possui seu próprio clima organizacional, que é composto pelo meio interno, ou seja, uma atmosfera psicológica, que é composta por todos dentro dela. É definido como uma percepção originada do ambiente e da atmosfera da empresa, que pode trazer consequências no desempenho e em sua satisfação com o trabalho e a empresa, e nos comportamentos que podem gerar absenteísmo e rotatividade. Retenção de talentos. Perdoem se eu pronunciar alguma coisa errada aqui. Gramigna diz que a capacidade das empresas de atrair, desenvolver e reter pessoas talentosas é um grande indicador quanto ao desempenho empresarial. Motivação. Pinder comenta que a motivação no trabalho é composta pelas forças que nos impulsionam para a realização de algo, de forma biológica, psicológica ou até mesmo espiritual, também conhecido como força energética. Elas têm origem quer no indivíduo, quer fora dele. É o que molda seu comportamento de trabalho, determina a sua força, a direção, a intensidade e a duração. Descrição da empresa estudada. A empresa foi fundada por Márcio Wagner quando ele tinha 20 anos de idade e ela iniciou suas atividades em 21 de janeiro de 1991. Portanto, ela já completou seus 30 anos. Ela teve seu início como moinho de farinha de milho e descascador de arroz e agropecuária. Aos poucos, foi parando de trabalhar com atividades desse ramo e passou a vender alimentos industrializados. Após um tempo, já com o mercado, né, conquistando seu espaço, em 2008 parou totalmente as atividades de moinho e agropecuária. E após isso, ela também foi inaugurando outras filiais. Hoje em dia ela conta com 3 filiais, sendo uma na cidade de Rondinha, outra em Ronda Alta, e um atacarejo na cidade de Sarandi mesmo, que distribui produtos para cerca de 35 municípios da nossa região. Aqui tem uma imagem da empresa, logo que ela começou, e como ela está agora.
Diagnóstico da situação. A metodologia utilizada neste projeto foi um estudo de caso que, conforme Gil, o estudo de caso é único e se refere a um indivíduo, grupo, organização ou até mesmo fenômeno. Para a realização do estudo de caso, foi aplicada uma pesquisa de clima organizacional através de um questionário para 41 colaboradores da matriz. E vale salientar também que este número é respectivo a 52% dos funcionários. Também foi realizada uma entrevista individual com os 2 gestores da matriz. Perfil dos respondentes. 51% são do sexo feminino, a faixa etária predominante é de 44%, igual ou menor de 20 anos, a faixa etária predominante de tempo de trabalho é de 1 a 5 anos, que correspondem a 36%, a escolaridade média predominante é a de ensino médio, 54% são solteiros e 54% exercem suas atividades no caixa ou no pacote. Apresentação e análise dos dados coletados. Nessa tabela está exposta a ordem das questões da pesquisa com os colaboradores, e nela está relacionado o percentual de concordo e concordo plenamente de cada resposta. Então, a primeira pesquisa foi condições de infraestrutura adequada para a realização das minhas tarefas, e daí ali 32% responderam que concordam plenamente ou concordam que a infraestrutura é adequada. A maneira que seu chefe avalia o seu desempenho é clara? 39% marcaram como concordo plenamente ou concordo. Dispõe de ambiente adequado para descanso no intervalo? 31% marcaram que concordam plenamente ou concordam. Dispõe de local adequado para guardar pertences? 34% concordam ou concordam plenamente. Benefícios oferecidos atendem às minhas expectativas? Ali a gente pode ver que eu até coloquei em vermelho, que está um número bem abaixo, está 14%. Inclusive, esses benefícios eles podem influenciar no desempenho dos funcionários, influenciar negativamente, né? A remuneração justa pela função que desempenha, 22% colocaram que concordam plenamente ou concordam, também está em vermelho, é um número bem baixo. Isso implica bastante na motivação e no desempenho dos funcionários também. Tem autonomia para realizar atividades propostas? 64% marcaram que concordam plenamente ou concordam. Aí foi um lado positivo, né? Sou reconhecido pelo meu trabalho? 36% marcaram que concordam ou concordam plenamente. Recebi feedback nos últimos 6 meses? 37%. Recebo capacitação para a melhoria das minhas habilidades? Outro número negativo, né? 17%. Inclusive, até a capacitação para a melhoria, né? Influencia muito na questão de economizar tempo, criatividade para quem trabalha na confeitaria. Isso com certeza iria ajudar muito não só o funcionário, como a empresa também. Me sinto motivado? 34% responderam que sim. Aí também foi feita uma pesquisa aberta para os funcionários que quisessem dar alguma sugestão no final. Então, 2 entrevistados citaram que uma das suas sugestões seria maior incentivo e reconhecimento. 10 entrevistados colocaram como melhorar equipamentos de trabalho. 8 entrevistados oferecer vale alimentação. 6 entrevistados colocaram como aumento salarial e 6 entrevistados melhorias na infraestrutura. Apresentação e análise dos dados coletados. Essa é da entrevista com os 2 gerentes, né? E ali do lado tem o percentual das respostas dos meses. O salário é justo para a função que desempenha? 50% concorda, 50% concorda plenamente. Está satisfeito com os benefícios oferecidos? 50% satisfeito e 50% totalmente satisfeito. A infraestrutura supre as necessidades dos colaboradores? 100% deles marcaram que supre em partes. A equipe está alinhada com os propósitos da empresa, missão, visão e valores? 50% marcaram que precisa melhorar e 50% responderam que sim. Está satisfeito com a equipe que tem? 100% responderam que sim. Equipe está motivada para atingir metas da empresa? 100% responderam que quase sempre. Funcionários te procuram quando estão com dificuldades nas atividades? 50% responderam que sempre e 50% responderam que quase sempre. Qual frequência se sente estressado no trabalho?
100% responderam que uma vez, e superiores são acessíveis quando necessita de auxílio, e 100% responderam que sempre. E aqui a continuação daí. A equipe está preparada para a realização de suas atividades? 100% responderam que precisa melhorar. Identificada a falta de competência em funcionários. Você solicita que seja providenciado o treinamento? 100% responderam que sim. Quando recebe treinamento, o mesmo me capacita para realizar bem o meu trabalho? 100% responderam que sim, que sempre. Dou feedback quanto à melhoria dos funcionários após treinamento? 50% responderam que sempre e 50% responderam que quase sempre. A análise dos resultados, então. Observando os resultados obtidos nas pesquisas, é possível visualizar que há uma discordância entre os gerentes e os demais colaboradores, onde nota-se que a maior parte dos itens respondidos pelos colaboradores estão com respostas muito baixas. Entretanto, para os gerentes está muito bem, como pode ser verificado na questão de benefícios, salário e de infraestrutura. Proposição de melhoria, então. Para este projeto, foi elaborado algumas ações de melhoria utilizando a ferramenta do 5W2H. A primeira proposta foi a instalação de esteira no check-out para as operadoras de caixa. E o que fazer? O primeiro passo seria pesquisar no mercado os valores das esteiras, onde a busca pode ser feita pela internet ou fazendo contatos para agendamento de visitas dos representantes. O segundo passo é a aquisição das 14 esteiras para os caixas, fazendo um financiamento com o banco para adquirir as esteiras com o fornecedor escolhido. O custo aproximado é de R$ 32 mil, onde o valor cobrirá a esteira, frete e a instalação também. O último passo é a instalação das esteiras através da contratação de profissionais capacitados. A segunda proposta é mais estrutura para funcionários em horário de intervalo. O que fazer? Aproveitar uma sala desocupada no andar superior e limpar o espaço removendo tudo que não há utilidade. O segundo passo é pesquisar móveis para ambiente de intervalo, pesquisando através da internet ou buscando por lojas da cidade. Móveis como sofá, mesas com cadeiras, armários com chave, lixeiras e uma televisão. O terceiro passo é comprar toda a mobília com a empresa que oferecer melhores preços e condições de pagamento, e o custo será aproximadamente R$ 11 mil. O quarto passo, a instalação de toda a mobília através da contratação de profissionais qualificados. A terceira proposta é implementar benefícios, como o Vale Alimentação. O que fazer? Beneficiar funcionários com Vale Refeição, buscando o valor definido pelo sindicato da categoria, fazendo cadastro no Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT, e preenchendo formulários de registro. O custo disso vai ser em torno de 336 mil por ano com todos os funcionários. A última proposta é café com o diretor. Será oferecido aos funcionários um café com o diretor para conversar sobre a empresa. O primeiro passo será definir uma data específica do mês para a realização do café e organizar juntamente com a padaria do supermercado e o cardápio. E após isso, identificar os aniversariantes do mês para que sejam exaltados entre os colegas e recebam das mãos do próprio diretor um cartão de felicitação. O segundo passo seria agendar e organizar a rodada de conversas juntamente com o diretor e definir a melhor data e horário para cada setor e definir um secretário para a redação da ata, para registrar tudo o que foi abordado durante as reuniões. As considerações finais. O andamento de todo o estudo de caso possibilitou identificar o quanto a carência de reconhecimento com o colaborador pode afetar o seu relacionamento com a empresa. Portanto, se torna necessária a implementação de algumas melhorias sugeridas no plano de ação que foi apresentado anteriormente, buscando sempre um clima saudável entre toda a equipe e também o crescimento e comprometimento de todos. Os processos de melhoria são longos e necessitam do máximo empenho e dedicação de toda a organização, para que possam complementar as necessidades de todos os envolvidos. Após analisarmos os resultados obtidos na pesquisa, destacamos as necessidades de melhorias referentes às práticas de retenção que são fundamentais para que o colaborador se sinta parte da empresa,
e valorizado pela mesma, com gestores que se preocupem com seus funcionários e consigam observar as necessidades dos subordinados. Muito obrigada pela atenção. E abaixo eu coloquei ali um versículo. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Salmo 145. É isso. Eu não estou ouvindo. Microfone, prof. Não tem problema, mas eu entendi. A senhora está passando a palavra para mim, já estou lendo lábios. Já faz até leitura labial. Então tá. Muito bem, Carol. Obrigada. Então, eu já passo a palavra para o pastor Elton. Caroline, quero te dar parabéns pelo teu trabalho também, e é um trabalho, de novo, que traz um bom conjunto, assim, um grande conjunto de dados para analisar. Tu foste extremamente criteriosa nos teus detalhes, no teu questionário, no pensar ele, no trazer assim as considerações dos colaboradores. Acredito que muito mais, pelo que eu entendi do contexto do trabalho, e tu falaste isso, tu analisaste na tua apresentação um aspecto positivo, e eu fiz as anotações para mim no negativo. Então, quando tu apontas um dado, por exemplo, no gráfico 4, me chamou a atenção, porque 73% dos colaboradores mais 20 teriam apenas o ensino fundamental e médio, mas eu entendi por quê. Além de, claro, a demanda de horário de um mercado, ele é bem característico e específico. Então esse colaborador teria que pensar ou num ensino semipresencial híbrido ou numa modalidade EAD. Mas tu pode ver logo depois que, quando tu analisas os dados, 27% trabalham nos caixas e outro no pacote, 27%. Aí eles vão pensar, tá, mas que expectativa eu vou ter para fazer um curso ou alguma formação? Até porque eu entendi nas entrelinhas que não há um incentivo da empresa nesse sentido, e é um dos benefícios que eles solicitam lá também. Mas o dado que mais me chamou a atenção, na verdade, é que aparece em dois gráficos teus, no 11 e no 17. No 11, quando fala em benefícios, né? Tu falaste do aspecto positivo. Eu sou meio discordo plenamente, dá 61%. Sim, eu também me surpreendi com o resultado. É extremamente expressivo, né? E aí tu vai lá o que os gestores dizem, só assim, ó, eu acho que eles podem melhorar, e eu acho que tem que ter treinamento e melhorar e treinamento. É o que tem lá, é o que eles responderam para você, né? Ponto. E aí os dois, assim, ó, parece que um diz e o outro repete o que um disse. É bem interessante o questionário. Quer dizer, um olha para o outro e já se sabe a resposta. Mas, de novo, aí é como a professora Rosane já tem meio mais experiência do que eu, é a cara do gestor que está naquela instituição. E um outro detalhe, quando fala de motivação, 64% aparece como discordo e discordo plenamente. De novo, um fator extremamente negativo, ou seja, o que dá para prender por um outro lado é que a pessoa está lá por uma necessidade muito mais premente de, sei lá, de um emprego, de sobrevivência, de qualquer coisa, menos de um local que te incentive, ou que dê satisfação, reconhecimento. E daí eu vi que tu colocou na proposta de minoria café com o diretor. Olha, esse café tem que ser com um copo pequeno e bem rápido, porque eles não vão se sentir bem. Sim, verdade. Eu não quero ser maldoso, mas é isso, eles vão se sentir assim, meio coagidos ou assustados, ou daqui a pouco treinados a dizer o que o gestor quer que ele ouça, entendeu? Assim, ó, professora Rosane, parece uma situação que a gente viveu há um tempo atrás, durante 5 anos, mas eu não vou entrar em detalhes, né? Olha só, no mais, Carolina, eu quero te dar os parabéns pelo teu trabalho. Eu gosto de gráficos também, a parte visual me chama muita atenção. Eu vou encher a minha tese também, eu já disse para o meu orientador, porque eu acho que gráficos dão assim, ó, eles traduzem aquilo que tu escreveste também. E dão um panorama para você analisar e um grau de comparação muito fidedigno. Então, assim, ó, eu só tenho que te dar os parabéns pelo que tu fizeste aqui. E uma coisinha que eu estava aqui agora fuçando, porque me chamou a atenção o valor do ticket. Assim, meu Deus, mas 336 mil. Burro sou eu. Eu fui dividir por 12 meses, bem simples, dividir pelo número de colaboradores, guria. Não dá 14 reais por dia. O que tu come com 14 pila por dia? Exatamente. E a gente não recebe nada. Nada. Então... Tu entendeste? A gente, quer dizer, tu trabalhas lá? Sim, Jesus Cristo, olha o que eu tô falando. Não. Isso daí a gente comenta lá também. Ó,
Que bom. Não. Mas não é uma crítica, entendeu, Não. Carol? É o que aparece no teu trabalho, é o que está ali, assim, E a gente enxerga esse é lado o que também, salta aos a olhos, gente que tá... especialmente quem olha de fora, sabe? E eu vou te confessar, uns anos atrás, eu e o professor Gilmar estivemos na frente do Wagner fazendo divulgação do vestibular da obra muito tranquilo. Sério? Sim, Meu exato. Deus. Te dou os parabéns e te desejo sucesso na tua carreira acadêmica e também na tua vida profissional, Carol. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Muito bem, obrigada, professor, pastor Elton. Fabíola, quer fazer algum comentário? Eu não sou banca, tá, Caroline? Mas assim, gostei Sim. muito de ouvir o teu trabalho. Mas eu quero te fazer uma pergunta, já que o pastor não perguntou, eu pergunto. Sim. Tá, você trabalha na organização, mas deixa eu ver. Eles te deram abertura para te fazer, tu diz o nome da empresa, bacana. Tu traz dados, mas assim, olha, maravilhosos que dá para assim fazer assim horrores de sugestões e a necessidade ali que aparece de investir, né? Agora eu te pergunto, tu já apresentou esse resultado para eles? Ainda não. Eu até tinha comentado com a professora se tinha necessidade de eu apresentar antes de apresentar o projeto para vocês, né? Mas assim que, agora, a partir dessa semana, sim, eu já até avisei eles que eu vou apresentar, sim, as propostas de melhoria para eles. E é só ressaltar o que o pastor também disse, né? Da impressão assim, que são dois locais completamente diferentes, né? Sim. O colaborador, nossa, né? Tem muita coisa ali para melhorar, que precisa. E veja assim, ó, você trabalha com alimentação, você vende alimentação e você não ganha o vale alimentação. Exatamente. Né? Então, assim, é de chorar, porque assim, eu trabalhei numa empresa, meu segundo emprego, e assim, era muito bacana porque chegou no final do ano, a gente ganhou de presente de Natal um vale que eu nem esperava para a gente retirar em compras, né? Então, assim, eles davam um valor X e você poderia retirar em mercadorias da loja, né? Era uma joalheria e ótica, né? Então, eu peguei óculos de sol, despertador, relógio de pulso, né? E aí você fazia a festa, né? Mas você conseguia, então você ganhava aquilo, nossa, você trabalhava assim, meu Deus, né? Chegava o outro Natal, você estava, meu Deus, empolgadíssimo para você vender, para ver qual vai ser o tamanho do bônus que você vai receber. Então, assim, nossa, maravilhoso. E aí você trabalha com alimentação, é o teu dia a dia, você está passando ali e olha, minha irmã trabalhou em caixa de supermercado e com esteira. E ela reclamava muito de dor nas costas e força bastante. Agora eu imagino assim quem não tem a esteira, né? Então fiquei pensando assim, a dor no braço no fim do dia ali, nos primeiros 10 dias do mês dá para chorar, porque tu faz musculação o dia todo, né? Carregando ali, passando as compras, né? Então humanamente força, não que tu não queira trabalhar com um sorriso no rosto, mas tu trabalha com dor, né? Então isso é muito complicado. Então eu acredito assim que a empresa, se ela estiver assim aberta, ela pode aproveitar muito esse trabalho que tu fez, né, com esses dados, essas sugestões, assim, de forma maravilhosa. Te desejo uma boa sorte na apresentação para eles, né, que eles possam ser abertos também, sensíveis, né, para escutar o que tu trouxe no trabalho. Parabéns, tá? E, Carol, olha só, se eu posso te dar como sugestão, a análise que tu trouxeste do teu trabalho na apresentação dos dados, ela se tornou bem mais sábia da maneira como eu analisei, porque eu fui olhar pelo aspecto negativo que mais me chamou a atenção apenas por um índice numérico, mas a maneira como tu apresentaste, onde tu parte dos aspectos positivos de um número abaixo, inclusive tu deu um destaque nas cores, eu acho que isso até é bem legal, porque é pedagógico, daí tu leva os gestores à reflexão. Porque tu apontar o dado negativo, talvez eles já esperem ou aguardem isso, mas tu partir do outro pressuposto e deixar eles pensar por que está assim, eu acho que vai ser bem interessante. Então, eu te dou os parabéns de novo por essa tua análise assim muito sábia dos dados, tá? Muito obrigada, fico aliviada. É o receio, né, da Carolina nessa questão, porque é uma reclamação geral, né? E essa questão da esteira, né, Fábio? Você não dá condições de trabalho para o funcionário, é ruim, é terrível, é terrível. Isso é um dos motivos que tu tem rotatividade, não adianta. E não ter um lugar para descansar. Você tem que ficar lá porque mora longe e não ter um lugar para fazer a refeição e fazer teu descanso, né? Então, isso é horrível.
Né? Então, isso o benefício foi ela que insistiu, porque eu já penso, pelo menos, na condição de trabalho. Né? O salário, por exemplo, ele não está baixo, ele está dentro da média que todo o mercado paga. Né? Mas por que o cliente não? Por que o colaborador quer ir para a concorrência? Porque a diferença está no benefício, porque lá tem algum benefício e essa empresa não dá nenhum benefício, né? E aí também, rotatividade. Né? E aí, Elton, o café com o diretor não é com os gestores. É com o proprietário, né? Então, Poxa, é diferente. entendi. Entende? Então, aí eles podem falar dos gestores, que legal. Não é o objetivo, mas é o reconhecimento, né? E é como eu sempre digo, sempre começa lá de cima, né? Então, se você quer reter, que lá de cima dê o exemplo. Dê o exemplo ouvindo, né? Enfim, tentar, né, Carol? A Carol já queria fazer mais coisas. Começa pouquinho, porque já é um monte. Já é um monte, né? Agora, se eles têm perfil ou não para aceitar, já é outra história, né, Carolina? A minha parte faça a tua parte. Né? São os desafios, de novo, como a senhora já muito bem colocou, professora Rosane, de empresas de caráter familiar, que trazem dentro da família. Daqui a pouco, se contratasse ou tivesse um gestor sem esse, vou dizer, vício familiar, ele pudesse trazer inovações, desafios e até apresentar uma outra proposta, mas aí, de novo, é uma mudança de cultura e tem que vir, de fato, da pirâmide, né? Exatamente. Muito bem, então. Muito obrigada, Carolina. Foi um prazer ter te orientado, né? Viu que não tirou pedaço nenhum. Quase. Quase infartou. Já pode fazer pós-graduação agora. Meu Deus. Vamos lá, né? Não dá para parar agora. É verdade. Muito obrigada, tá, prof? Obrigada a todos da banca, meus colegas também. Obrigada, prof. Rosane, pela orientação e pelo tempo dedicado a mim, tá? Muito obrigada. Que isso.